Oi pessoal, hoje estamos aqui com a Greide, uma mulher incrível, uma mulher que me inspirou, me abriu muitas portas, né, Greide, com as mulheres empresárias, empreendedoras de Guarapuava. E aí a gente trouxe ela para contar um pouquinho para vocês a história dela, que é fantástica, e também para falar pra gente como é que ela tá hoje no mercado de trabalho, porque tem novidades. Oi pessoal, oi Lari, quero agradecer mais uma vez, o convite de estar aqui contando um pouquinho sobre a minha história. É muito importante saber que a história da gente, é sendo levada para mais pessoas e inspirando outras mulheres. Sim, o intuito dessas entrevistas é justamente isso, mostrar para vocês que não é fácil, né? Não é, né, Greide? Não é nem um pouco fácil. Tem uma parte glamurosa, sim, tem os lados positivos, mas o importante mesmo é vocês entenderem que a gente batalhou, lutou e conquistou. E se a gente conseguiu, qualquer um consegue, você também. Então se inspire aí na história da Greide. É aquele filtro do Instagram, Quem vê o glamour, mas não vê os corre, não tá entendendo? Bem assim, não vê os bastidores, né? Quem vê close não vê corre. Exatamente. Então conta pra nós assim, como foi o teu caminhar, porque eu sei que você pegou a empresa do seu marido e revolucionou, né? Ele tem muito a agradecer, por tudo que você fez pela Guará Entulho. Então explica pra nós assim, o que você fez, qual foi o teu olhar quando você chegou, porque a empresa já era constituída, mas quais foram as mudanças que você fez nessa empresa e como que foi pra você gerenciar tudo isso? Porque daí você já virou mãe também, né? Sim. Então conta pra nós aí. Eu sempre falei pro Júnior, que é o meu marido, que não é porque é uma empresa de caçamba de entulho que a gente não precisava estar no meio da sociedade, estar mostrando o nome da empresa. Então, como eu já comecei na Guará Entulhos e logo já comecei o trabalho com as mulheres empreendedoras, então eu fiz com que eu levei a Guará Entulhos junto. Sim. Primeiro que eu abri a cabeça do meu marido. Eu tirei aquele negocinho do cavalo, e falei pra ele olhar ao redor as possibilidades que tinha. Então, a minha primeira sugestão é essa. É você não se prender ao ramo que é a tua empresa. Não colocar limites. Não, isso, e além. O teu ramo é a atividade que você vai exercer ali durante o dia. Mas o que mais você pode fazer pela empresa? Então isso eu coloquei sempre pra ele. Falei, aonde eu vou, a Guará Entulhos vai comigo. Ela já tinha um nome muito importante dentro da construção civil, só que eu acredito que depois que eu entrei, eu trouxe ela para Guarapuava. Sim. Eu destaquei ela na cidade e na região agora. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Greide, ela me deu um lápis e um caderninho da Guará Entulhos, Então, esse mimo, fez com que você fortalecesse a marca, da Guará Entulhos em outros ramos. E eu sou cliente deles, Vocês viram nos meus stories, eu contrato o serviço deles. Mas por quê? Porque aquele detalhe, aquele mimo fez eu lembrar deles quando eu precisei, E isso é importante, Isso, o nome em si, quando o Júnior criou e a questão da logo do caminhão, já era para marcar na cabeça das pessoas. Foi uma jogada muito boa dele lá no início. Que é um nome fácil, Guará Entulhos, Sim. Você mistura o nome da cidade com o entulho, que é o que você está procurando. Então é muito fácil. O que eu precisava fazer era marcar isso. Então até as pessoas enjoarem de ver aquele nome. Então assim, eu não precisei colocar em outdoor o nome da Guará Entulhos. Sim. Eu precisei colocar onde eu mais estava. Então eu estava numa reunião de mulheres, eu ia lá e fazia um lápis que custa R$5 o kit, Então isso fazia com que, lembrei, foi no workshop. Foi no workshop. Um workshop de consultoria de estilo. Da Viviane. Então veja, era um estilo, um workshop de moda. De moda. E uma empresa de caçamba tava fazendo o que lá? Eu conquistei uma cliente. Conquistou. E não só você. E parcerias, e tudo sim. mais. E as pessoas acabam gravando. Então é sempre importante isso. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, vão em salão de beleza, vão isso. E elas não contam o que elas fazem. Sim. Eu já chego falando. Eu já chego ou falando de mulheres empreendedoras ou falando da empresa. Sempre. Sim. Sempre. Eu acho que esse é um primeiro passo. Colocar a tua marca na cabeça das pessoas. Se mostrar. Exatamente. Quem não é visto não é lembrado. Perfeito, perfeito. Greide, eu sei que você, como eu, estudamos muito. A gente faz cursos juntas, a gente estuda publicidade, administração, não só a graduação, porque você é graduada, né? Sim. Você é graduada em administração.
E tem pós já? Tô fazendo marketing. Tá fazendo pós em marketing. E aí, fora os cursos, né? Fora os cursos, né? Quantos cursos já Uma tem? bagagem. Nossa, empreendedores, tudo. Tudo que é curso que aparece, né? Sim. E o que você atribui o teu sucesso? Porque agora Entulhos hoje é um sucesso, né? Vocês ampliaram, compraram mais caminhões, né? Isso. E ela tá em expansão. O que você acha que você fez de diferente para que ela hoje fosse a potência que ela é? Um dos pontos foi sempre acreditar na marca. Então, assim, eu sou muito boa dentro da empresa, administrando a empresa e levando o nome da empresa para fora com o marketing. Sim. E o Júnior é muito bom no que ele faz, tipo, na área da construção. Então, ele sempre me ensinou. Você é uma das pessoas que fala que eu sou uma das únicas mulheres que sabe nome de rua, né? É. Porque, assim, quando ele me pegou para ensinar, ele foi colocando, ó, atende assim, vai assim. Tanto que eu sou amiga de muitos pedreiros, eu chego mesmo, e isso é uma das chega coisas. mesmo, gente, porque aqui em casa, quando veio a caçamba, ela veio fazer um story do carrinho que tava entrando na minha casa, né? E ela chegou aqui e ela não entrou pra me ver. Ela ficou conversando com os pedreiros e entregando cartãozinho. Daí depois ela entrou na minha casa. E eu fui chamar, falei, Will, você veio me ver? Daí ela veio. Sim, acho que uma das coisas foi essa, você entrar dentro do teu público, sabe? Falar a linguagem, se comportar, não deixar de ser você mesmo, mas mostrar que você também, né, conversa. Você também pode entregar um cartão, trocar uma ideia, aprender, ensinar. Então, uma dessas coisas foi o Júnior saber, né, a parte dele, eu saber a minha, a gente sempre tá se conversando, trocar sempre essas ideias. E sempre acreditar. A gente às vezes tem empresas há muito mais anos em Guarapuava. Agora Entulhos é uma das mais novas que tem, né, de caçamba de entulho em Guarapuava. Então ela tá em Guarapuava desde 2013, 2014 ali, entre esses anos que ela começou as atividades. E tem empresas há 30 anos. Certo. Então, assim, é acreditar na marca e você levar. Então, e se expor, né? E se expor. Então, porque a Grade, ela vai em tudo que era evento. Eu conheci ela nos eventos, né, Grade? Muitos eventos a gente se encontrava. Evento que eu não imaginava encontrar a Grade, estava lá a Grade, né? Eu levava um susto, ó, você aqui! E aí nós ficávamos batendo papo. Ela faz muito network, né? Explica pra galera a importância desse network. O Júnior fica até com vergonha, às vezes, de ir comigo nos eventos. Porque eu chego no evento, eu cumprimento as pessoas que eu conheço, converso. Mas geralmente eu começo a bater um papo com quem eu não conheço. Então, até hoje a gente foi no médico, e aí até pro médico eu contei, né, que a gente tem a empresa de caçamba de tudo. Eu só não entreguei o cartão porque eu fiquei com muita... achei muito assim, constrangida, assim, tipo, entrega ou não entrega. Mas já falei pra ele que as nossas caçambas é azul da cidade. Então... ele sempre vai lembrar. Vai lembrar e vai pegar o telefone que também tem na caçamba, né? E tudo mais. Uma coisa que a gente preza muito é trabalhar dentro da lei, sabe? Sim. Então, assim, poucas pessoas sabem o que passa por trás de uma caçamba. Às vezes, geralmente quando falam, nossa, mas você gasta isso de diesel pra levar uma caçamba? Mas é que tudo que compõe a empresa, as pessoas hoje que são empresários vão me entender que não é só o custo do diesel que compõe uma empresa. Então eu tenho que embutir ali, sim, tudo. Funcionário, INSS. E depois que eu entrei na Agora Entulhos, eu fiz os cálculos e eu sei o custo de uma caçamba. Que é muito importante. As pessoas às vezes montam um negócio e não sabem qual é o custo dela. E às vezes tá pagando pra trabalhar. Muitas vezes, né? Principalmente as pessoas que começam com objetos menores, tipo as meninas que trabalham muito com artesanato, elas têm muita dificuldade, né? A gente até fez um curso uma vez para mostrar como é que fazia o custo do seu produto. Porque é extremamente importante saber quanto custa e quanto custa a sua hora, para daí você fazer o valor do seu trabalho, né? Exatamente. Dando um gancho nessas mulheres hoje que fazem o serviço, eu falo muito para elas assim, vocês têm que se comportar como empreendedoras. E pagarem vocês, tem que tirar do produto a tua hora como prestadora de serviço e o teu lucro como empreendedora. Então aqui você tem que ganhar duas vezes. Claro que o lucro de empreendedora você guarda, né, pra empresa. Investir, né? Reinvestir na própria empresa. Mas o teu salário tem que sair dessa produção aí da mão de obra. Pois é, você, como se estivesse pagando alguém que fazia isso. Então hoje a gente tira os custos, eu tenho meu salário, o Júnior tem o salário dele, os funcionários salário, bem certinho separado, dentro, tudo no custo da caçamba. E isso você aprendeu na faculdade ou nos cursos? É tanta coisa
gente nunca... Mas bem, assim, eu entrei dentro da administração há uns aninhos atrás, mas assim, a gente já cria todo uma noção. Mas só você sendo dono e estando dentro da empresa para você ter noção. Tudo que vai mesmo naquele produto. Porque muitas pessoas às vezes acham que fazer a faculdade vai ter respostas. E a resposta não vem da faculdade, é a faculdade da base. E hoje em dia a faculdade nem é muita coisa, né? Você tem que fazer faculdade, fazer mais se Monte, especializando. Um monte de coisa. Antigamente, nossa, que fazer faculdade, uau! Mas hoje em dia você não tem que parar ali. Você tem que ir continuando, aperfeiçoando. E principalmente a prática, né? Tá. Agora vamos deixar de falar um pouquinho da Guará, Entulhos, e vamos falar da Mulheres Empreendedoras de Guarapuava. Porque a ideia foi da Greide, ela é a idealizadora do grupo, e é uma ideia fantástica, né? E você conseguiu, assim, muitas portas abrirem para muitas mulheres, né? Você ajudou muitas mulheres em Guarapuava em tão pouco tempo, né? Sim, pois é, o grupo ele foi... ele saiu de um grupo de feira que a gente, né? Conta essa história pra nós. Tá. Quando eu comecei na Guará Entulhos, eu comprei um pouco de roupa pra vender, porque eu ficava só em casa, escritório e tal, e aí mulher a gente não consegue ficar... Mulher empreendedora não fica quieta. Não fica parada. E aí tava vendendo aquelas roupas e decidi fazer um coquetel. Nesse coquetel eu falei assim, eu preciso alcançar mais mulheres, porque como eu não sou daqui de Guarapuava, eu não conhecia tantas mulheres. Hoje ela conhece tanto. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar mais uma mulher que eu conhecia, que, né, vendia algum produto, ela chamava as amigas dela e tal. Nessa de chamar mais uma, a minha casa ficou pequena. Sim. E aí a gente alugou um espaço e daí surgiu a primeira Feira Mulheres Empreendedoras, que foi em agosto de 2018. Nossa, muito bebê. Com 5 mulheres expondo. No mês seguinte, na segunda edição, já tinha 19 mulheres expondo. Explodiu. E aí desde então daí a prefeitura procurou, porque assim, eles perceberam, né, que estava acontecendo alguma coisa, procurou a gente. Muitas mulheres que estavam expondo ali eram as artesãs, ou era uma fotógrafa, ou era assim, sabe? Sim, eu frequentei as feiras. E aí, bolacha, vendendo vela, vendendo... teve até a Sônia Jelinski que participou, decorando e fazendo espaço de decoração. Vários itens, perfumaria, vários itens, né? Ela é bem diversificada. E muitas mulheres, através do contato da feira, se formalizaram no MEI. Hoje já não são mais MEI, são ME, através desse contato. Então, assim, eu sempre coloquei para elas que é importante a gente formalizar e a gente sempre querer crescer. Porque as pessoas... E a feira ficou na rua agora, né? Ficou, Ela acontece lá na Praça 9 de Dezembro, lá na 15, né? Sim. Só que não tá tendo agora. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Mas ela, nossa, depois que a gente foi pra praça, que foi onde que... explodiu mais. E aí você montou o grupo. Isso, daí a gente tava fazendo muitas ações, eu falei assim, calma. Pra gente consolidar e ter mais, né, vantagens e uma oferecer serviço e troca para outra, vamos consolidar. Então, um ano depois, em agosto de 2019, a gente fez um jantar apresentando oficialmente como grupo, que inclusive foi a sua chave pro grupo, né? Foi quando eu entrei no grupo. Eu me conheci a Greide, daí a gente conversou naquela semana, aí já tinha o jantar, e aí eu fui pro jantar, assim, meio, né, sabiada. E depois ela já me botou pra botar a palestra, daí já fez o chá, daí foi uma. Sim. E hoje, quantas mulheres são do grupo? Hoje nós estamos em média de 35, 36 ali dentro mulheres. Do grupo. Então, assim, é um grupo, ele não é um grupo grande, eu digo, de números. Mas é diversificado também. Isso, várias áreas. E são mulheres que possuem o mesmo propósito, que é o do fortalecimento. Então eu digo pra elas, independente se tenha 2, 5, 30, 40, 100. E você ainda ajuda elas, porque a Greide, ela ainda faz reuniões com cada uma, pergunta quais são as dificuldades, dá um caminho, né, pra onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer, o que elas têm que melhorar. E aí surgiu uma outra coisa, surgiu a Greide Mentora. Isso. Fale um pouquinho sobre essa mentoria que você está lançando aí. Eu sempre, depois que eu comecei a trabalhar com as mulheres na feira, eu descobri meu propósito, que era trabalhar com mulheres, incentivando e fortalecendo. E eu comecei a fazer esses trabalhos no grupo. Só que como eu cuidava da empresa e... do filho, do marido... de tudo, né, ao redor. De tudo mesmo. É que às vezes a gente fala assim que... E ainda, né, as amigas...
E aí tem muitas pessoas que não acreditam na nossa correria, né? Mas assim, a gente sempre, nunca dei desculpa que a correria era algo para eu não fazer. Então assim, a Larissa é um dos grandes exemplos, que é uma pessoa que tem empresas e funcionários, mas ela, quando se precisa, ela tá ali, e ela sempre tá presente no Instagram, e ela sempre tá fazendo as coisas. Então, muitas pessoas usam a desculpa da correria. Ai, não fui porque eu tô corrida. Ai, não tô fazendo no Instagram porque eu tô corrida. Não é isso. Então, acho que tirar isso. Mulheres que empreendem entendem que ser mãe, dona de casa, cuidar do marido, filho... De si. E sempre estar bem, né? De alguma maneira. Cuidar da saúde, enfim. Não é uma tarefa muito fácil, realmente. Só quem é pra entender. A gente parece um polvo, assim. Vai pegando, vai fazendo, vai pegando, vai fazendo. Então, às vezes, a desculpa da correria é você entender os seus horários, que é uma das vantagens que a gente tinha conversado do ser dono da própria empresa. Sim. Né? E aí, depois a gente vem e volta nesse assunto. Mas aí, como você me perguntou das mentorias, eu descobri esse trabalho de mulheres dentro do grupo. E eu percebi que eu estava realizando essas atividades, só que conduzindo toda essa vida que eu contei. E a empresa, eu não conseguia dar a atenção especial que eu queria para as mulheres do grupo especificamente. Então eu dava um caminho, dava sugestões e elas seguiam. E aí, há um ano mais ou menos, eu comecei um trabalho com uma amiga minha, com a Ângela. E aí ela falou assim: amiga, eu vejo esse potencial em você, vamos começar, vamos fazer, né? Eu seja sua cobaia. A gente fez uns trabalhos bem bacanas, fizemos umas perguntas. E aí eu comecei a trabalhar para ela. E eu comecei a gostar daquilo, comecei a enxergar que eu tinha capacidade para fazer aquilo e realmente gostava. Eu acho que quando a gente gosta de fazer, não tem desculpa de dizer que a gente... Daí eu comecei a estudar. Eu comecei a descobrir o que eu poderia fazer, o que era o nome que eu fazia primeiro para eu entender, que eu não entendia se era mentoria ou não. E eu comecei a estudar. Eu comecei a perceber que eu não precisava de muito, porque eu já tinha experiência diária com as mulheres do grupo. Sim. Então, assim, é pouco tempo. Geralmente as pessoas falam assim: ah, mas mentor não é aquela pessoa que é mais velha e já tem uma experiência. Não, hoje em dia acredito que não, porque o trabalho que eu tenho realizado até agora, já com as mentoradas que eu tenho, já tem sido de grande valia, pelo menos é esse retorno que eu recebo. Mas experiência você tem pra caramba, né? Você trabalha há muito tempo, você pegou agora a Entulhos, repaginou ela, aí você montou um grupo, você dava dica para as mulheres, você encaminhava elas, então... Bagagem tem pra caramba aí, né? E de todas as áreas, né? Porque como o grupo ele é diversificado, então você sabe desde um artesanato até uma empresa maior. Então você sabe lidar com todos os tipos de situações, né? E a mentoria que eu dou, ela é justamente no empreendedorismo. Eu não preciso entender de costura, para eu dar a mentoria para uma empresa de costura. Mas entende do negócio. Do negócio em si. E às vezes a mulher que é dona da empresa, a costureira, ela não tem tempo de pensar no negócio, porque ela tem que entregar as encomendas. A mulher que exerce algumas atividades dentro da empresa, eu preciso vender, minha loja precisa render, ela não tá tendo tempo de olhar, voltar lá atrás. Dar um olhar para fora da empresa, né? Tipo, olhar a empresa de fora e dizer o diagnóstico. Exatamente. Aqui, ali, ali. E aí você vem com esse olhar e aí ela se desperta e aí as coisas começam a fluir melhor. Eu falo que o principal ponto, e isso eu coloco dentro do meu Instagram, no meu Instagram tem várias dicas disso, é que a vantagem de você ter a mentora é esse olhar de fora. Porque não é que eu não tô preocupada com o teu negócio, é que eu não tô ali precisando vender e tal. E você não tá com a emoção, você tá com a razão. Exatamente. Porque quando você tá dentro do teu bebê, do teu negócio, você usa muitas emoções. E é difícil modificar alguns padrões de comportamento pela emoção. Mas quando vem uma pessoa de fora, com a razão e aponta, aquilo começa a incomodar. E tira a zona de conforto. Nossa, e aí começa a incomodar. E aí a pessoa começa realmente a pensar em mudar, e aí, claro, é um processo, e aí começa a modificação, né? Isso, eu vejo que tem uma resistência no começo, sabe? Porque eu trago uma solução que não é aquilo que ela estava pensando que seria. E nem que ela gostaria. Porque ela precisa vender mais, ela já vai pensar em fazer uma promoção. Sim. E às vezes não é a promoção que é a solução. Às vezes é um negócio lá atrás. Eu identifico o ponto e eu falo: olha, então vamos dar o nosso primeiro passo.
Muito importante. E eu falo que é muito importante comemorar as pequenas vitórias. Isso. Então, assim, olha, essa semana eu vou te dar tantas tarefas. E aí, quando a gente se reunir e conversar, eu preciso que você, assim que você realizar, você comemore. Você celebre isso dentro de você. Porque você dizer que você vai vender muito e aí chegar no final você não ter vendido muito, você vai se sentir frustrado. Agora, se for pequenas vitórias, você vai se alimentando delas. E vai vender muito daí no final, né? Porque Vai daí você colher, vai fazer um trabalho. E aí no final elas dizem, nossa, por que eu não pensei nisso? Aí você diz que eu estou aqui. Porque eu entrei nessa vida. Eu fiz total diferença. E é esse que é gostoso, né? Ontem eu tava conversando com o João e é exatamente isso. A gente se sente bem quando começa a mostrar o que a gente sabe fazer e as pessoas evoluem com isso. Essa evolução das pessoas fazem a gente ficar muito feliz, né? É, exatamente. Nossa, eu ter esse retorno, esses dias o Júnior falou assim, nossa, mas você tá ensinando o pessoal a ganhar dinheiro, como que funciona? Falou assim, viu, na verdade é que eu me sinto realizado quando a mulher está realizada. Sim, eu entendo. Eu fico, nossa, radiante, parece que a conquista é minha. Mas é, né? Porque, na verdade, é o fruto do teu trabalho que fez ela evoluir, né? E isso é gratificante, né? Isso, e aí eu sempre fui muito sincera, e eu falo, eu descobri hoje, depois de terapias e conselhos de amiga, a me valorizar. E eu sei que uma das qualidades que eu tenho é a empatia. Sim. E eu consigo transparecer isso para as pessoas que eu dou mentoria. Então, assim, quando ela comemora e eu comemoro, ela vê que o meu é verdadeiro. Sim. E outra, é muita questão da ética, né? Porque elas me contam coisas muito particulares. Sim. E aí, pelo fato de eu estar ali, aberta e entendendo o lado dela, principalmente que às vezes a mãe, né, que tenham em casa, marido e tal, a gente não julga a rotina. Sim. Né? Eu procuro entender, dou uma solução e aí elas percebem isso. Exatamente, elas percebem a vida de cada um, né? Porque daí não adianta também fazer algo muito elaborado se a pessoa não vai conseguir cumprir, né? Isso, daí... Por isso que é a mentoria, porque daí ela é pessoal. Exatamente. É pontual, né? Não é uma coisa assim, todos vão ser assim. Não é um diagnóstico que eu peguei, né, e aplico em todas as empresas. Porque não daria resultado. Exatamente. Muito bem. Agora, eu quero que você me diga um ponto positivo de ser empresário e um ponto negativo de ser empresário. O ponto positivo de ser empresária é ter esse domínio do negócio teu, né? De você descobrir que tudo que você tem ali é teu, tua ideia, você modifica, você exatamente. Constrói, você decide. E o que eu falo muito, inclusive a minha frase, a minha biografia no Instagram, é sobre propósito. É você entender teu propósito de vida. E por que você pratica aquela atividade? Tem muito a ver com o teu negócio. Exatamente. Então você, colocando o teu propósito, independente se o concorrente vende o mesmo produto, faz a mesma coisa que você. É teu, é exclusivo. Então assim, quando você se entrega verdadeiramente para tua empresa, para o teu negócio, é gratificante, porque daí você tá vendo crescer. Agora, se você é baseado no que os outros estão fazendo, porque eu preciso fazer, porque eu preciso vender, preciso colocar em promoção, isso te frustra, mas é importante você colocar a tua verdadeira essência. É que daí você vira cópia. Exatamente. E cópia não é legal. Já diz o nosso mentor, Pedro Superti. Que eu adoro. Sim, então essa eu acredito que é a melhor vantagem. Certo. E a desvantagem? Às vezes a gente não tem horário. Apesar de todo mundo achar que empresário nada não de trabalha, dinheiro. Não trabalha. E que todos os funcionários estão ali para ele. Não. Se você não acordar no outro dia cedo, ou se você não decidir que você tem que ganhar dinheiro naquele dia, ou que a tua empresa tem que rodar, isso não vai acontecer. Sim. Ninguém vai isso no seu lugar, na tua cadeira e falar, Larissa, pode deixar que eu vou exercer teu papel hoje, vai lá deitar porque você merece. Não, ninguém vai fazer isso. Não vai fazer isso, né? Então, a falta de tempo é o grande lema. Exatamente. Sério. Mas tem as suas vantagens, né? Porque daí quando você quer tirar um tempo, você tira um tempo. Tipo, fazer o spa 1h tá tudo certo. Mas a cabeça tá aqui, né? O celular tá aqui, né? A menina do spa até falou, mas você não para. Eu falei, mas não adianta. Tô tentando. Então a gente vai numas férias. Assim, né? Bom, o ideal não é, né? Eu tento, sinceramente, eu quando viajo, eu não levo a empresa. Não. Não. Eu consigo hoje, tipo assim,
dizer assim, a empresa tá aqui, eu vou tirar 15 dias e volto. Mesmo que quando eu volte, né, tem que resolver milhões de coisas. Mas aí 1 ou 2 semanas já bota tudo em ordem, mas eu acho que a gente precisa E você desacelerar. consegue desligar a cabeça? Consigo. Oh. Eu digo pro pessoal assim, se pegar fogo, liga pro bombeiro. Quer dizer assim, qualquer coisa que for acontecer, eu resolvo quando voltar. Não tem como resolver nas férias. Senão você não vai tirar suas férias e você não vai conseguir resolver. Exatamente. Porque você tá longe, você não vai ter isso. Então, eu consegui fazer isso pela primeira vez quando eu viajei para os Estados Unidos e aí eu fiquei sem telefone. Como sobreviveu aos 20 dias, aí eu tomei como verdade absoluta. Então, todas as vezes que eu tiro férias, eu não mexo na empresa. Não entro no WhatsApp, não pergunto, não mexo com a empresa. E as meninas que são minhas secretárias, elas sabem. Já vou ficar com essa dica para minhas próximas. Isso, porque senão a gente não descansa de verdade. E aí a gente volta com todos os trabalhos sem o descanso. E do mesmo jeito tá a empresa, né? Se você tivesse desligado ou não. Ou não, porque você não vai resolver nas férias. Porque muita coisa depende da gente presencial, né? E eu acho que daí ainda costuma, né? As pessoas que estão ali, que era pra se virar, né? Eles vão saber que você vai estar... Exatamente. Daí como eu fiz cirurgia, né? Ganhei neném e tudo mais, eu sempre me resguardo. Tá bom. Tá bom? Certo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar para o nosso pessoal aí? Então, eu tô começando agora com as mentorias, mas já quero futuramente, logo, mentoria para empreendedoras, mas eu quero continuar estudando e quero futuramente abrir aí, depois que a gente teve uma conversa daquele dia. Então, empreendedores, me aguardem que futuramente... Ah, não é empreendedora mais? Tô pensando, vou estudar. Tô mudando a cabeça de alguém. Eu preciso estudar, porque realmente eu acredito... Eu comecei a dar mentoria para um homem, que foi o meu marido. Exato. E não foi um homem fácil. Ele não é um homem fácil. A gente tem que cuidar de pessoas. Exatamente. E eu acho que assim como a mulher tem as suas, né, sobrinho, tudo, tem tudo isso que eu admiro, eu vou encontrar também em homens que precisam de ajuda, precisam da minha ajuda, da minha visão. Então, novidades mais pra frente. No próximo vídeo. No próximo vídeo ela vai trazer o local onde os empreendedores vão pedir socorro. Isso daí. Muito obrigada, Greide. É muito legal ouvir isso, né? Saber que perrengues existem, né? E que a gente dá conta. É verdade. Então, eu acho muito interessante esse bate-papo. Mas antes de nós encerrarmos, eu gosto sempre que as pessoas contem um perrengue. Um perrengue pra gente dar risada e dizer assim, acontece e a gente passa por cima. Então, fique bem à vontade, lembre de algum perrengue aí. Meu Deus. Pra nós. Você que vive comigo deve lembrar dos meus perrengues. Mas antes de eu encerrar e de contar meu perrengue, senão eu vou me distrair. A palavra do momento é reinvenção. Tá? Os empreendedores e empreendedoras que estão perdidos aí, principalmente por causa da pandemia, sempre tem uma solução. E você tem que ser o primeiro a pensar. Não olhar para outra pessoa e falar, por que eu não pensei nisso? Sim. Então, olha o que o teu negócio sempre vai ser uma solução para as dores do teu público. Olha o que você no teu público precisa e usa isso dentro da tua atividade. Sempre olhar com o olhar do seu cliente, Exatamente. do seu paciente, né? Então, sempre estar do outro lado. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser abordado, né? Tomar essa delicadeza, né? Exatamente. Legal, legal. Mas o perrengue? Ai, meu Deus, perrengue. Um perrengue da Caçambas. Já aconteceu algum perrengue? Entregar no endereço errado? Esquecer de entregar a caçamba, né? Já E aconteceu? aí coloca a culpa sempre no Júnior. Júnior, tá ouvindo isso? Ou às vezes você manda um desconto, alguma coisa, porque às vezes a gente esquece de entregar a caçamba. Às vezes a gente ouve coisas tipo assim que tira essa caçamba daqui, tira esse lixo daqui, mas a caçamba ela fica no lugar certo. Então assim, não discutir em telefone com o cliente. Sim. Mas eu já recebi várias ligações, então assim, a gente... Já recebeu ligação no horário errado? Tipo assim, Já. um horário bem inusitado, 3 da manhã? Sim, mas aí a gente não atende, né? Mas recebe? Sim, ligam. E a outra coisa, muita batida em caçamba, né? O pessoal se mata nas caçambas. Vive tortas caçamba, a gente tem que ir arrumando. E assim, se você vê uma caçamba azul, pode ter certeza que ela tá no lugar certo, que é pra ela ficar. E geralmente as pessoas batem e elas não ficam ali, porque elas sabem que elas estão erradas. Porque elas estão erradas e destruíram o patrimônio, ó. E aí assim, a caçamba é muito difícil estragar, né?
Sim, porque é ferro? E aí e o carro sai destruído, tudo. E uma vez nós fomos arrumar uma caçamba no domingo de manhã e o morador falou: nossa, o cara saiu com o óleo, com não sei o que lá, derramando, a frente da caminhonete toda destruída, mas ele não incomodou. Eu falei, que bom mesmo. Que bom que ele entendeu que o erro era dele. Mas é por aí. E das mulheres, claro que a gente não vai citar nomes, mas me conte um perrengue, tipo uma situação que você se colocou e disse assim, opa, isso não dava certo. Já aconteceu? Ai, tanta coisa que acontece com as mulheres. Porque assim, a gente fica, né? Porque se lidar com pessoas, né? Você fica numa situação muito delicada, né? Já chegou a acontecer de você marcar uma reunião e chegar na reunião e tem mais de uma pessoa? Não. Nunca chegou assim? Tipo, você marca a reunião com uma e daí chega lá tem 3. Não? Eu já esqueci de reunião. Você já esqueceu Já de reunião? esqueci. E a pessoa me dizer que, ai, acabei de chegar aqui. Eu falo, ai, tô no caminho. E eu tô saindo de casa que eu tinha Tipo, eu tô esquecido. tentando me arrumar aqui, bora lá. Sim, pessoas que eu falei isso, desculpa, mas é que eu tinha esquecido a reunião. Pessoas que ela falou que tava saindo de casa porque ela tinha esquecido, ainda bem que você ligou avisando ela que tinha reunião. É verdade. Mas é que antes, como a gente estudando melhora. Hoje eu uso minha agenda do celular. Antes eu achava na minha cabeça que isso... Você ia lembrar de tudo. E que eu não precisava. Então hoje eu percebi que... Eu acho que a gente vai crescendo, evoluindo a cabeça, né? Ou entendendo que o nosso cérebro não vai gravar tudo, Exatamente, né? Que a gente não é Supergirl, né? Infelizmente, a gente vai ter que ir anotando. Certo. E você conta um perrengue? Ih, eu já tive vários perrengues. Um dos perrengues mais engraçados da minha vida, eu acho, foi o dia que eu tava atendendo o meu paciente e a secretária foi embora, bateu a chave, foi embora, e aí eu saí, tipo... Como sai de dentro da clínica ser cadeada por fora, com cadeados, né? E aí eu fiquei numa situação, o que eu faço com esse paciente aqui dentro? E aí eu tive que sair pela janela, né? Que é uma porta-janela, e pular o portãozinho que eu não tinha chave, e ir embora. E chavear por fora a porta-janela. Então, esse eu acho que foi um perrengue muito engraçado, porque o paciente ficou muito constrangido. Nossa, imagino. Mas acontece, né? Hoje eu já tô mais preparada pra isso. Eu sempre aviso, meninas, olhem as salas antes de fechar a clínica. Eu já tô mais preparada, saiu pelo fogo. Sai pelo fogo. Mulher gata. Então é isso. Bom, obrigada, Grace, né? Foi uma honra tê-la aqui, né? Uma mulher de 1000 faces, né? Faz milhões de coisas ao mesmo tempo. E que uma história tão linda, né? De crescimento, de evolução. Apesar dela não ter pego uma empresa do zero, ela transformou uma empresa. Então, às vezes, a gente não precisa pegar uma empresa do zero. A gente precisa saber que a gente vai fazer diferença em qualquer lugar que a gente botar a mão. Desde que seja com amor, carinho e atenção. Exatamente. E sempre ser verdadeira. Acreditar que o teu jeito é o que vai alavancar. E nunca querer você pensar assim, mas como que eles estavam fazendo? Como que funciona do outro? Como isso? Colocar o teu verdadeiro sentido e o teu propósito. Porque é isso que vai fazer você manter a constância daquilo e entregar de verdade pro teu cliente, que com certeza ele vai perceber a sua entrega verdadeira. Obrigada, Larissa. Obrigada, pessoal, pelo convite. Fiquei muito feliz. A Larissa é uma mulher que eu admiro muito, isso é fato. E ela inspira muita gente. Um dia ela tem que fazer vídeo com alguém entrevistando ela aqui nesse negócio. Alguém, tá? Então tá bom. Então um beijinho, pessoal, e até a próxima. Fui! Beijo, tchau!